Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Epifania do Senhor. Deus se nos revelou e nos salvou em Jesus Cristo. Aquele mistério que estava escondido desde toda a eternidade se revelou no tempo e num lugar. E essa revelação foi para todos os povos, não é privilégio apenas do povo judeu, mas para todos os povos, as nações de toda a terra, onde adorar-vos ao Senhor. Então a salvação ela é para todos, e nós tomamos posse da salvação pela fé, aderindo a Jesus pessoalmente. Nós temos a salvação em Jesus Cristo. Deus se nos revelou, se mostrou, tornou manifesto, tornou sensível, visível. Aquilo que era invisível, tornou visível aos nossos olhos. Tornou-se sacramento. Por isso que na igreja nós temos os sacramentos, e todos os sacramentos são manifestação de Deus. Do Deus que é invisível, mas que nos toca pelos sacramentos. E sobretudo a Eucaristia, que é a manifestação de um Deus que veio até nós e tornou-se nosso alimento. Nós não bebemos e comemos algo na nossa igreja apenas simbólico, mas é um símbolo que de fato é a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. É visível, é palpável. Embora nós tocamos na Eucaristia com as nossas sensibilidades, mas aquilo que São Tomás de Aquino nos ensina naquele canto que nós cantamos na adoração: vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Porque a nossa sensibilidade, os nossos sentidos, o nosso paladar, o nosso tato, tudo em nós é limitado, mas a fé nos leva a ir além das aparências, até porque a aparência para nós não levamos muito em conta as aparências, nós vamos na fé. Nós olhamos e vemos pão, vinho, tem gosto de pão, cheiro de pão, gosto de vinho, mas nada disso, nós vamos pela fé, é o Senhor, é manifestação. E aí nós vamos vendo que os magos do Oriente, que representam todos os povos, procura através da estrela um grande rei que nasceu. A estrela revela quem é o sol. O sol é Cristo Jesus. Ah, fulano de tal é uma estrela, né? Eu gosto, se for estrela, louvado seja Deus, porque ele vai apontar para o Cristo. Até na igreja é uma estrela, né, padre? Sim, mas ele aponta para Cristo. Tá ótimo, Cristo é o sol. E quem encontra com Cristo tem vida transformada. Então os magos começam a procurar. E aí, às vezes, quando nós estamos procurando Deus, até nós procuramos de forma errada, como os magos. Começam a pedir informações quem não tem informação para dar. A quem deveria ter informações para dar acerca das coisas de Deus. Quando a gente começa na caminhada, foi assim comigo, foi assim com todos nós. Nós procuramos informações, mas ninguém, às vezes, aqueles que já deveriam nos dar resposta acerca da fé, não nos dá a resposta satisfatória. Os magos também, eles vão até Herodes não tem. Veja que quando ele fica sabendo que nasceu um rei, o que acontece? O que ele fica? Perturbado. Eu falo que ele não ficou perturbado, ele é perturbado. Porque uma pessoa que depois manda matar crianças é perturbado. Ele não ficou perturbado, ele só manifestou aquilo que já estava nele, que ele já era perturbado. Mas veja, onde eles descobriram a resposta de onde nasceu o rei, o Salvador do universo? Na Sagrada Escritura. Eles não encontraram nas informações do povo de Jerusalém, não encontraram na autoridade que deveria saber quem era o grande rei, não encontraram talvez nos religiosos da época, não encontrou talvez naqueles que deveriam, nos catequistas, talvez não encontrou nada naqueles que já deveriam saber, mas eles encontraram a resposta na Sagrada Escritura, na Palavra de Deus. Se você quer caminhar com o Senhor, eu vou te apontar um lugar aonde um lugar privilegiado, onde eu e você podemos encontrar
Todas as informações que nós precisamos, na palavra de Deus nós encontramos tudo. Na única e santa igreja de Cristo Jesus nós encontramos tudo. Nós não precisamos ficar buscando neste ou naquele informações acerca da nossa fé. Nós podemos já ir direto na palavra de Deus. Nós podemos recorrer à doutrina católica. Nós podemos recorrer aos grandes padres da igreja. Nós não precisamos ficar... fulano, isso você concorda ou não concorda? Quando a pessoa começa com concorda, eu fico com o padre Lés que falava, sem corda. Porque na palavra de Deus eles encontraram, e eles vão até Jesus, e encontram Jesus. E encontraram Jesus. Na Sagrada Escritura é possível encontrar Jesus. São Jerônimo vai dizer: ignorar a Sagrada Escritura é ignorar o próprio Cristo. Buscar e conhecer a Sagrada Escritura é conhecer o próprio Cristo. Na Sagrada Escritura, eu me lembro quando eu tive meu primeiro encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que eu fiz, meu pai já tinha Bíblia em casa, já tinha catecismo, mas eu fiz questão de comprar uma Bíblia pessoal. Bíblia é pessoal. E a gente ia nas Sagradas Escrituras para buscar as informações acerca de Jesus, no catecismo da igreja. Então Herodes chamou em segredo os magos, cuidado com muito segredo, e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois enviou a Belém dizendo: ide, para obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me. Eu quero dizer para você, quem encontra com Jesus não avisa nada para ninguém, porque guarda para si. Anuncia Jesus, mas é diferente de anunciar Jesus, porque todo aquele que encontra Jesus faz questão de anunciar. Os pastores encontraram Jesus. Onde os pastores encontraram Jesus? Onde? Os pastores. Não lembram mais? Eu não lembro, porque eu era pequeno, minha mãe que falou. Onde que os pastores encontraram Jesus? Na manjedoura. E quando eles encontram Jesus, o que eles fazem? Eles começam a louvar a Deus e sair anunciando as maravilhas que eles ouviram. Porque todos que encontram Jesus anuncia, mas não fica dando informações para os outros. Porque a minha informação, Eliane, não satisfaz os seus anseios, mas eu posso anunciar Jesus. O meu anúncio não satisfaz os seus anseios, mas eu apresento Jesus que vai satisfazer os seus anseios. O meu anseio, o seu anseio de Deus, só a manifestação de Jesus Cristo pode satisfazer o homem que busca os céus. Homem algum tem céu para dar. Nós podemos anunciar e apontar o caminho, como a estrela, como os pastores, mas cada um tem que fazer o seu caminho. Não existe um carro que nos leva a Deus, não existe um veículo nessa terra, não existe uma máquina, não existe um computador que nos leva a Deus. Eu preciso fazer o caminho. Vai e procura informações, mas não dê informações, anuncia Jesus para os outros. E eles foram, mas eles sabem muito bem da maldade que está no coração de Herodes. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante. A estrela sempre leva até o sol, até Jesus, o sol da justiça. Deles, e diante deles, até parar sobre o lugar onde o menino estava. Onde o menino estava? Vamos ver se vocês sabem onde o menino estava. Onde o menino estava? Onde que o menino estava? Na manjedoura? Quanto tempo tinha que vocês acham quem tem 30 anos de igreja já ouviu esse evangelho pelo menos 30 vezes? Se você tem 15 anos, pelo menos 15 vezes você já ouviu esse evangelho. Onde os magos encontraram Jesus? Manjedoura, tem certeza? Quanto tempo vocês acham que os magos demoraram a chegar até Belém? Pelo menos 2 anos, né? Porque foi assim,
Porque depois da informação, o Herodes mandou matar as crianças de 2 anos, não foi? Então, mais ou menos 2 anos, mais de 1 ano. Você acha que Jesus ainda estava na manjedoura? José é pobre, mas porém limpinho, gente. O Padre Pereira, eu me lembro dessa pregação, o Padre Pereira aqui deixou isso. Eu falei assim: onde que eles encontraram o menino? Vamos ler? Vamos na palavra? Percebe que a gente fica muito na superficialidade da nossa fé? Versículo 11. Quando entraram na casa. Você acha que José ia ficar... O menino só nasceu na manjedoura, gente. Depois José deu um jeito de arrumar uma casinha para eles morar lá, né? Para não sair de viagem, porque era longe, com um menino pequeno no lombo de burro. Mas já tinha uma casa. Então foi na casa. Não fique pensando. Por isso que eu falo, eu não gosto de enfeite na igreja. Tem gente, às vezes... Cadê o presépio? Tem presépio, não? Presépio não pode ser enfeite. Presépio é imagem. Aí coloca os magos lá perto da manjedoura. Os magos já encontraram Jesus depois de quase 2 anos. Então demoraram quase 2 anos para eles encontrar o menino. E encontraram na casa. Meus irmãos, não importa quanto tempo nós demoramos a encontrar Jesus, mas se nós caminhamos na direção dele, nós o encontramos. E aí nós vemos, quando entraram na casa, viram o menino com Maria sua mãe, ajoelharam-se diante deles e o adoraram. Depois abriram seus cofres. Quem ama, ama também materialmente. Quem ama a igreja não ama só de boca, do coração, é do fundo do meu coração. Mas também nós damos tudo em troca do tesouro que nós encontramos, porque Jesus, ele supera todos esses presentes, todos esses tesouros. Tudo que eles deram a Jesus é de um preço, é caro, não é nada barato aqui, tudo caro. E os grandes estudiosos da Sagrada Escritura vão encontrar símbolo, vai encontrar uma simbologia teológica nesses textos, nesses presentes. Ouro, porque Jesus é o grande rei, que supera todos os reis da terra. É aquele que é o rei do céu e da terra, aquele que nos dá a salvação pela sua manifestação. Depois deu incenso. O incenso só é dado a Deus. Incenso é só para Deus. Por que na missa nós católicos usamos incenso? Porque é para Deus. E nós só incensamos onde Deus está. Só onde Deus está. Por isso que é diferente a forma de incensar os objetos. Nós incensamos o altar, nós incensamos a palavra de Deus. Depois incensa-se as oferendas. Depois o cerimoniário ou o diácono, né, incensa o padre. Depois incensa o povo, porque o Cristo está presente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Então por isso incensa, porque ele está no meio de nós. Mas a forma de incensar na hora da elevação eucarística é diferente, porque a presença máxima está no altar. O incenso é para Deus. Jesus é Deus, nosso Deus e Senhor, nosso Salvador. E depois mirra, que era um material, como é que chama, gente, isso aqui? Uma especiaria utilizada para embalsamar corpo. Significa que esse menino, além de ser Deus, ele é o rei, o grande rei, mas ele morrerá. Mas a sua morte é redentora, mas ele ressuscitará. Mas só que não foi só simbólico, mas também é material. Foi o meio pelo qual José teve toda a possibilidade de viver em outro país. Ou seja, os magos também patrocinaram, eles deram condições a José para manter a sua família em um país estrangeiro. Então amar a Deus também significa com o nosso tesouro material. Também nós encontramos o nosso dízimo, a nossa oferta tem um valor de fé, é valor de fé, mas ao mesmo tempo é material. Eu amo a Deus também com os meus tesouros da terra. Eu oferto porque eu reconheço que eu recebi tudo de Deus, e que Jesus ele supera
o ouro e a prata, Ele é o Senhor do ouro e da prata, Ele é o Senhor de tudo aquilo, de todos os bens da terra. Eles patrocinaram a vida de Jesus, preservaram a vida de Jesus por meios materiais, avisados em sonho, para não voltar a Herodes, para não tomar o caminho de Herodes, o caminho da morte, o caminho do pecado, voltaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Eles foram até Herodes, mas agora eles não voltam até Herodes, porque quem encontra Jesus, meus irmãos, tem vida transformada. Quem encontra Jesus não continua no caminho do pecado. Se estava no pecado, já não está mais, porque encontrou Jesus. Estava trilhando o caminho da morte, mas já não estou mais. Mas por que você não está mais trilhando o caminho da morte? Porque eu encontrei Jesus, minha vida. Ele é a minha vida. Eu estava vivendo segundo a carne, mas eu encontrei Jesus. Eu começo a viver uma vida do Espírito. Eu vivia no pecado, agora eu continuo o meu caminho, eu trilho o meu caminho agora, o caminho da graça e da santidade. É inevitável que alguém encontre Jesus e continue vivendo uma vida de pecado. Não, encontrou Jesus, busca santidade, continua caminhando, porque eles voltaram por outro caminho, continua caminhando, mas agora no caminho da justiça, no caminho da paz, no caminho da santidade. Eu posso até ter feito a minha primeira comunhão como um ato social, eu posso até ter crismado como manda o figurino, todo mundo crisma, eu também tenho que crismar. Eu posso até casar na igreja, porque fazendo uma prática formal da minha religião, mas depois que eu encontro Jesus, meu irmão, o caminho muda, a minha vida muda, a minha forma de falar muda, a minha mentalidade muda, todo o meu ser agora é no caminho com Jesus. Não é só no caminho de Jesus, tem muita gente no caminho de Jesus, mas não está caminhando com Jesus da forma com que Jesus caminha. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem encontra com Jesus muda o caminho, muda toda a vida. Amém? Todos, encontrou com Jesus, poderia viver no pecado, mas já não vive mais, porque eu encontrei Jesus. Foi com os pastores assim, foram com os magos assim, foi com a samaritana, foi com Zaqueu, foi com o cego Bartimeu, foram com os apóstolos, fizeram um encontro pessoal com o Senhor. Tem vida transformada, tem vida de santidade. Vamos ficar em pé?